Vamos lá então. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Estava orando, irmãos, Deus me direcionou nessa palavra aqui para nós que estamos nessa noite. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora vamos lá para o versículo de número 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Oremos. Pai, queremos pedir a tua direção, a tua bênção nesta noite. Venha manifestar sobre as nossas vidas, os nossos corações, a tua glória, o teu poder. Revela, meu Pai, através da tua palavra, a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Toma o teu assento na presença de Deus. Eu quero falar aqui, irmãos, uma palavra, já ministrei algumas vezes até, não me recordo se aqui, mas eu quero falar hoje o que Deus pode fazer na vida dos seus filhos quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, quando nós mantemos a nossa fidelidade. E quando eu falo em fidelidade, muitas pessoas já ligam diretamente a questão de dinheiro, de dízimos, de ofertas. Não. Fidelidade em todos os sentidos que a palavra de Deus ela nos fala, na questão da obediência, na questão de você estar sujeito à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Quando assim nós nos submetemos, o que acontece? O Senhor, Ele se manifesta na nossa vida para também nos abençoar, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de crise. Quando nós olhamos para o texto, a Bíblia vai dizer que Isaque, ele vai passar por um período difícil na sua vida, e a Bíblia fala que ele iria passar por um período de fome, ou melhor, já estava se abatendo sobre a terra onde ele estava habitando um período de grande fome, mais fome do que quando o seu próprio pai havia passado também, segundo diz aqui o versículo 1, que diz assim, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ele tomou uma posição, se moveu do lugar onde ele estava, não segundo a sua vontade, não segundo o seu querer, mas segundo a vontade e o querer do próprio Deus. E o que nós vamos entender com esse texto nessa noite? Que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às crises, o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Ele protege, Ele abençoa, e além disso, Ele faz que os seus filhos prosperem no meio da adversidade. Que você permaneça, que você consiga enfrentar a situação, mesmo que a situação é difícil, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos. Então veja o que fala aqui: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E ele diz assim então: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Veja que Isaque estava agora não só debaixo da bênção direta que ele iria receber de Deus pela sua obediência,
mas a bênção que vinha do seu próprio pai pela sua fidelidade para com Deus. Por isso que nós não devemos limitar a ação de Deus somente na nossa vida. Quando servimos a Deus, nós devemos ter uma perspectiva de que os nossos filhos serão abençoados, os nossos netos serão abençoados, os nossos bisnetos serão abençoados, porque nós estamos sendo fiéis a Deus. Nós vamos deixar um legado, uma sequência de bênçãos. Talvez nós nem vamos ver tudo que Deus vai fazer na nossa família, tudo que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e por aí vai, como Abraão também não viu, mas a bênção chegou até os seus descendentes, por causa da sua fidelidade. Então vale a pena, amados, nós sermos fiéis a Deus, mesmo em meio às situações difíceis que se apresentam na nossa vida, porque esses homens que foram listados na Bíblia, eles não passaram só por momentos bons na presença de Deus. Não era porque eles eram fiéis a Deus que não sofreram crises, que não sofreram. Quando eu falo de crises, não estou falando só de crise de tipo financeira, mas crises emocionais, achando-se realmente eles estavam no propósito ou não de Deus, porque vivenciaram momentos difíceis, porém eles permaneceram fiéis ao Senhor. E essa fidelidade a Deus, irmão, é que faz com que eu e você possamos continuar caminhando, seguindo em frente até o alvo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E eu creio, amados, que Deus tem algo reservado para nós, que não somente no céu, mas que Deus tem algo reservado para os seus filhos aqui na terra. Que você possa viver uma vida abençoada, que você possa viver uma vida próspera, que você viva uma vida de paz, de alegria, que você possa viver uma vida de harmonia na sua casa, na sua família. Esta é a vontade de Deus para nós. Isso é o que vai alcançar a nossa vida através da nossa fidelidade. Agora observe o que diz a palavra aqui, ele diz assim, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. A bênção de Deus na vida de Isaac estava condicionada à sua obediência, ficar naquela terra, ficar naquele lugar, ainda que viesse a fome, ainda que viesse a adversidade. Deus diz, se você me obedecer, se você permanecer aqui, eu te abençoarei. E muitas vezes, irmãos, nós, quando estamos enfrentando a adversidade, a crise, nós geralmente acabamos esquecendo dos benefícios que nós já colhemos na presença de Deus. Nós esquecemos rapidamente tudo aquilo que Deus já fez por nós um dia. Nos momentos em que vivemos a adversidade, nós devemos trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. No momento da adversidade, nós temos que trazer à memória o que? A promessa da sua bênção sobre a nossa vida. E muitas vezes nós não conseguimos medir, ou imaginar a abrangência da bênção de Deus, porque Ele vai cuidando de nós em todos os detalhes da nossa vida. Falando com o irmão, foi na sexta-feira. Muitas vezes nós esperamos um grande milagre para contar, não é verdade? Um grande milagre. E muitas vezes nós esquecemos de que muitas vezes Deus opera milagres todos os dias da nossa vida, pequenos milagres, e nós acabamos esquecendo de dar glória ao Senhor, porque você conseguiu superar mais um dia. Quantas pessoas que estão internadas num leito de hospital nesse momento, quantas pessoas estão passando por momentos cruciais, difíceis na sua casa, na sua família. Você está aí com a sua família, você está hoje aqui saudável, louvando, bendizendo a Deus, você teve forças para se levantar e ir trabalhar hoje, conseguiu voltar para casa, hoje está aqui na igreja. Isso é motivo para nós darmos glórias a Deus. Eu vejo isso, mas eu consigo ver Deus em todas as coisas da minha vida. Eu reconheço que isso é a bênção de Deus. Não é um grande milagre, e glória a Deus se Ele operar. Eu quero que Ele vá operar milagres extraordinários na sua vida, na minha vida também. Mas precisamos aprender a dar glória a Deus nas pequenas coisas.
Chegou água lá na tua casa hoje, você abriu a torneira e tinha água, diga glória a Deus, né? Porque você pode apertar somente no interruptor e a luz aparece ali, né? Claro que você tem que pagar, senão não vai chegar, não é verdade? Mas você precisa dar glória a Deus nas pequenas coisas, porque o Senhor não esquece seus filhos. Ele pode nos permitir que a gente passe por um momento de aperto, de dificuldade, mas Ele jamais vai nos abandonar. Olha o que ele fala aqui, ó: peregrina nessa terra e eu serei contigo. Aonde você for, Isaac, eu vou estar com você. Aonde você chegar, Isaac, eu vou estar junto de você. Eu não vou te deixar, mediante a sua obediência. E ele diz mais: serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua semente, os seus descendentes, no caso, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A mesma promessa que Deus havia dado a Abraão, agora passa para o seu filho Isaque. E ele continua dizendo assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque recebe agora diretamente a bênção de Deus, também por causa da fidelidade do seu pai. Amém? Talvez a sua geração, os seus pais, ou os seus avós, ou os seus bisavós, talvez não serviram a Deus, talvez não deixaram um legado, né, de alguém que estava servindo a Deus, de alguém que tinha conhecimento da verdade, que tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas veja a importância de que um dia Deus alcançou você com o propósito de que não pare a bênção na sua vida, mas que a bênção ela continue nas gerações que vão vir após você. E com isso, amados, né? E com isso você vai poder, mediante a sua fidelidade, como já falei aqui, deixar um legado de bênçãos para a geração futura. Alguém um dia vai dizer: o meu avô, ele servia a Deus. Hoje a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, a minha avó, porque eles foram fiéis a Deus. Nós estamos vivendo ainda hoje a bênção e os milagres da parte de Deus na nossa vida. Deixe um legado de bênção para a sua casa, para a sua família. Agora veja que interessante, o período que eles estavam vivendo aqui era um período de crise, era um período de fome, era um período de dificuldade, de aperto. Mas veja o que Deus faz na vida de Isaque por causa da sua fidelidade. Versículo de número 12, a Bíblia fala no versículo 1: havia fome na terra, além da primeira fome. Ele vai então e busca um lugar melhor ali, um lugar para poder se abrigar, para melhorar. Mas quando a fome pegava, ela geralmente se alastrava por várias e várias regiões. Agora veja o que diz aqui a palavra: semeou, no versículo 12, Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia não fala que a terra era fértil, que a terra era muito boa. A Bíblia não fala disso. A Bíblia só fala que Isaque, ele semeou naquela terra. Ele semeou naquele mesmo ano, e naquele mesmo ano Deus o abençoou poderosamente. Ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Amém. Aqui na palavra, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Agora veja: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Essa confiança, irmãos, nós precisamos ter. No meio da dificuldade, no meio da adversidade, se você está sendo fiel a Deus, continue aguardando o milagre. Se você está sendo fiel a Deus, se você está buscando o Senhor verdadeiramente com intensidade, procurando obedecê-lo, procurando fazer a sua vontade, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer com que você prospere em meio à adversidade, em meio à luta, em meio à crise. Porque é assim que Deus faz com os seus filhos. Ele cuida dos seus filhos.
Amém? Talvez você possa até passar por um período de escassez, por um período de dificuldade, mas eu tenho certeza de uma coisa: mediante a fidelidade, a nossa fidelidade para com o Senhor, Ele vai recompensar, Ele vai prosperar, Ele pode te dar até 7 vezes mais, ou quem sabe muito mais daquilo que nós podemos pensar ou esperar. É isso que Deus faz na vida dos seus filhos. Então veja, a palavra diz que Ele engrandeceu-se naquela terra. Ele era estrangeiro naquela terra, ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente que servia de maneira que os filisteus o invejavam. Veja só, o povo que era daquela terra não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que ele prosperava tanto? Por que ele estava avançando? Por que ele estava tendo sucesso? Por causa da bênção de Deus que estava na vida dele. Muitas pessoas talvez já olharam para você durante esse período de pandemia, de crise, né? Já olharam para você e disseram: como é que você está aguentando tudo isso? Como é que você está passando por tudo isso? No meio de toda essa dificuldade, no meio de toda essa situação, não deixe de falar, irmão, é porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Amém. É momento de você testemunhar. É bênção, não tem como explicar. É o Senhor que está me sustentando, é o Senhor que está me guardando, é o Senhor que está protegendo a mim, a minha casa e a minha família, por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência. Então veja que ele prospera mesmo em meio à crise. Ele não deixou de semear. Quando eu olho para essa palavra aqui, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, eu entendo uma coisa, eu vejo a fé de Isaac, olhando para aquela terra seca, olhando para aquela terra árida, que poderia pensar: isso não vai dar nada. Muitos talvez pensaram: não vai dar nada, não vamos plantar porque não vai adiantar, o sol vai matar a semente. Mas quando ele semeou a sua semente, ele semeou com fé, acreditando naquilo que Deus podia fazer. Por quê? Deus havia falado para ele: eu serei contigo e eu te abençoarei. Amém. Ou seja, Isaac tomou uma atitude de fé. Quando ele lança a semente, ele estava dizendo: eu creio que Deus vai dar um jeito, Deus vai mover algo, Deus vai operar. E ele prosperou naquele ano. Talvez os que ficaram pensando: não, a hora que Deus mandar uma chuva, então a gente vai semear. Ele não esperou, ele semeou. A gente não sabe a condição da terra, a Bíblia não fala exatamente como estava, mas a Bíblia diz que ele se engrandeceu de tal forma, não só com aquilo que ele colheu na terra, mas com animais, mas com servos, né, que Deus havia dado para ele. Ele prosperou grandemente, a ponto de fazer o quê? De gerar inveja nas pessoas que olhavam para ele, porque Deus era na vida de Isaac. Amém? E agora eu pergunto para você: será que Deus mudou? O seu poder enfraqueceu? Ele não enfraqueceu, ele não mudou, ele continua o mesmo. Qual é que é a nossa atitude que nós devemos ter? A mesma atitude de Isaac: confiar. Quando ele lança a semente, ele estava acreditando não na sua força, não na sua capacidade, mas ele estava acreditando na provisão de Deus. Ele continuou fazendo o que era necessário ser feito. Chegou o tempo de semear, eu vou semear, eu vou agir com fé, eu vou lançar a minha semente. E ele colheu grandemente. Por quê? Deus honrou a sua fidelidade, Deus honrou a sua fé. E é isso que Deus vai fazer na tua vida também. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, irmão. Se coloque de pé. E eu quero orar com você baseado nessa palavra. E eu quero que você grave essa frase: Isaac prosperou em meio à crise. Amém. Isaac prosperou em meio à crise, ou em meio à fome. Por quê? Deus era com ele. Amém. Segundo, Deus o abençoava. Amém. Mas não adianta dizer: Deus é comigo, Deus me abençoa, se eu não tomo uma atitude de fé. Terceiro, ele semeou. Amém. Ele não teve medo, ele continuou fazendo o que precisava fazer. Ele permaneceu com o seu foco, crendo naquilo que Deus iria fazer na vida dele. Amém. Você crê? Amém.
Então eu quero que você levante a tua mão neste momento, irmão, e apresenta a tua causa diante de Deus. Eu sei que no momento que nós estamos vivendo por esses dias, tem gerado muitas incertezas, tem gerado muitas dúvidas no coração de muitos irmãos. Mas eu quero dizer para você, Deus colocou essa palavra no meu coração para que você permaneça fiel a Deus, obedeça a sua ordem, obedeça a sua palavra, os seus mandamentos, e Ele vai ser com você. Não vai te faltar o pão na tua casa. Talvez você vai ter que apertar o cinto de alguma forma, em algum momento, em alguma situação. Porém, o Senhor tem poder para fazer você prosperar, além daquilo que você imagina. E digo mais, o Senhor tem poder para fazer você prosperar, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Eu vou mais longe, onde muitos ímpios, irmãos, não vão colher a bênção, não vão conseguir presenciar milagres. Você vai presenciar milagres. Ele estava vivendo na terra de filisteus, inimigos do povo de Deus. Lá na frente se tornariam inimigos, inclusive dele, porque começaram a entulhar os seus poços, começaram a tentar causar dano às suas propriedades. Mas quanto mais eles tentavam, mais Deus fazia ele prosperar. Tem muitas pessoas, irmão, que te invejam. Não tenha medo da inveja, porque inveja não pega em crente, irmão. Não tenha medo disso. Eles podem te invejar, talvez até estão torcendo para você quebrar, para você fechar as portas, estão torcendo para ver você na falência, estão torcendo para ver você na miséria. Mas a Bíblia diz que Deus engrandeceu a Isaac, e engrandeceu até que se tornou muito grande. Não se preocupe, não olhe para a situação, mas creia em Deus. Você tem se mantido fiel? Fique firme no Senhor, fique confiando no Senhor. A porta vai se abrir na hora que Deus bradar, na hora que Deus declarar. Bendito seja o nome do Senhor. Não se preocupe com o que estão falando a teu respeito aí fora. Infelizmente, amados, muitas pessoas estão torcendo contra. E pior ainda, muitas pessoas estão torcendo contra a nossa nação. Mas nós vamos declarar bênção nessa noite. Amém? Levanta a tua mão. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos a tua bênção nessa noite. O Senhor conhece em particular, Senhor, a vida de cada um deles. O Senhor sabe da aflição, o Senhor sabe das preocupações, o Senhor sabe dos compromissos. Oh Senhor, Tu conheces, Senhor, os teus filhos. Não te preocupe, irmão, você chegou aqui preocupado nessa noite. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Há um Deus que é provedor de todas as coisas. E Ele tem poder para abrir essa janela, Ele tem poder para abrir essa porta nessa noite. Senhor, venha manifestar a Tua glória. Venha manifestar, Senhor, o Teu poder agora sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, Senhor. A Tua palavra nos diz, quando chegou o tempo do Senhor pagar o imposto, o Senhor disse para Pedro: vai lá e pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar vai ter dentro uma moeda para você pagar o meu e o seu imposto. É assim que Deus age. E o nosso Deus, irmão, é um Deus de milagre. Manifesta, Senhor, a Tua glória. Manifesta, Senhor, o Teu poder, meu Pai, mediante a fidelidade dos Teus filhos, que eles possam presenciar milagres, ó Senhor Deus. E eu quero ser específico, milagres também de ordem financeira. Nessa noite eu te peço agora, meu Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado, Senhor. Assim como está escrito, como Isaac prosperou, que o Senhor possa fazer os seus filhos prosperar também. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde através do seu poder, através do seu Espírito Santo.
Não temas, irmão. Amém? Não temas. Sabia que essa palavra está escrita 366 vezes, se não me engano, ou 65 ou 66, ou seja, 66, tem uma para cada dia. Não temas. Amém. Amém? Então não te preocupe, crê no que Deus vai fazer, faça a sua parte, o resto é com o Pai. Amém?